para muitos que começam a assistir e ter contato aqui com o conteúdo que eu tenho apresentado, a logoterapia é uma novidade. Nunca ouviram falar da logoterapia. E começam a ouvir e começam a gostar. Mas o que eu tenho percebido que está faltando aqui, eu tenho feito lives falando dos conceitos, falando da história de Viktor Frankl, mas está faltando uma live na qual eu possa explicar o que é a logoterapia de maneira mais objetiva. Começando agora a falar para vocês, tentar responder a pergunta: o que é a logoterapia? A logoterapia foi uma teoria criada pelo psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Frankl. Enfim, isso é algo que acho que todo mundo que acompanha a gente aqui já sabe. E ele nasceu no início do século XX, 1905, mais especificamente em Viena. É considerada a terceira escola vienense de psicologia. A primeira foi a de Freud, a segunda foi a de Adler e a terceira é a de Viktor Frankl. E ele tem, além de ser o criador de uma teoria psicológica, uma curiosidade na sua história de vida, que é o fato dele ter sido um sobrevivente de 4 campos de concentração. Então ele sobreviveu ao campo de Theresienstadt, ao campo de Auschwitz, ao campo de Turkheim, também, que era um campo anexo de Dachau, e ao campo de Kaufering, também um campo anexo a Dachau. Então é uma curiosidade interessante da vida de Viktor Frankl, o fato dele ter tido essa experiência de um sobrevivente de 4 campos de concentração. Mas isso aconteceu, né, conforme a gente vê a idade dele, ele nasceu em 1905, ele foi para os campos de concentração já por volta de 42, então ele já havia começado a essas alturas a sua carreira como um médico, um psiquiatra, um neurologista, e também começado a criar a sua teoria psicológica, a logoterapia. Nos campos de concentração é como se ele tivesse tido a oportunidade de colocar à prova essa teoria. Nós diríamos basicamente isso, então. Ele colocou à prova a sua teoria. E vamos dizer assim que ela foi testada e aprovada, porque ele conseguiu perceber que naquela situação extrema, certas dinâmicas psicológicas, as quais ele já havia observado através dos seus pacientes, dos seus estudos, elas de fato se comprovavam verdadeiras. Bom, esse é o criador da logoterapia. Agora, o que é na essência a logoterapia? E é isso que eu gostaria de começar a mostrar agora através do próprio Frankl. Então ele vai nos dizer o seguinte, por exemplo, que um dos diferenciais da logoterapia, ela é chamada de uma teoria aberta. O que isso significa? Frankl é claro em dizer que a logoterapia não é uma panaceia, ou seja, ela não é, nunca foi, e essa nunca foi a proposta de Viktor Frankl, a cura para todos os males, a verdade última da psicologia. Frankl nunca se colocou no papel de o oráculo da mente humana. Percebem? Ele sempre teve consciência de que a sua teoria, ela dava conta de algumas coisas, mas ela não era perfeita. Justamente por isso, ela foi criada como uma teoria aberta à cooperação de outros métodos psicoterapêuticos e também aberta à sua própria evolução. Justamente porque Frankl via nas outras escolas de psicologia que existiam na época o que ele chamava de um reducionismo, ou seja, elas enxergavam alguma coisa, e boa parte das vezes coisas verdadeiras, relevantes da natureza humana, mas depois disso elas se fechavam e elas não evoluíam mais, então elas acabavam se tornando reducionistas. Essa era uma crítica que ele fazia. E ele não gostaria que a sua teoria, a sua contribuição também se tornasse uma teoria reducionista. Por isso ele a criou como uma teoria aberta. Então, sabe aquela pergunta que todo estudante de psicologia, mais cedo ou mais tarde, acaba fazendo em uma sala de aula, do tipo: professor, e se eu pegar aquilo ali que eu ouvi da cognitivo-comportamental e quiser, mesmo sendo um psicanalista, por exemplo, empregar aquela técnica, eu posso? Normalmente, numa faculdade de psicologia, somos desencorajados a fazer isso. Viktor Frankl vai se contrapor a essa ideia. Viktor Frankl vai dizer o seguinte: você pode sim fazer isso. É possível. Mais do que isso, ele vai nos dizer: nós não devemos desprezar as grandes descobertas e contribuições de outras teorias psicológicas. Por que eu faria isso?
porque eu acho que a minha é superior à dos outros, porque eu acho que eu sou o dono de uma verdade absoluta e ninguém pode contribuir mais à minha visão da psique humana. Então, para Frankl, isso não fazia o menor sentido. Por isso, ele criou uma teoria aberta, para que ela não se tornasse, como outras, uma teoria também reducionista. Como ele mesmo diz, o fato de eu ser o pai, ou, dito de forma mais simples, o fundador da logoterapia, não significa mais do que eu ter lançado o seu fundamento. Ora, um fundamento não simboliza mais do que um convite para que os outros deem seguimento à construção do prédio sobre esse fundamento. É engraçado que ele fala sobre isso e ele fala da psicanálise, por exemplo. Ele diz o seguinte, Frankl ele é muito grato à psicanálise, embora ele faça ali críticas também à psicanálise, ele é muito grato à contribuição de Freud. E ele vai dizer o seguinte, que Freud ele é o grande pai da psicoterapia. No entanto, ele aplica essa mesma ideia que ele está aplicando a si mesmo a Freud. Ele diz, e como o pai, como o fundador da psicoterapia moderna, ele tende a ficar para baixo nos alicerces e em um dado momento até ele ir desaparecendo na medida em que coisas novas vão surgindo. Mas isso não diminui a importância de quem lançou o fundamento. E ele vai dizer a mesma coisa sobre si mesmo. Ele vai dizer, assim é também com a logoterapia. Eu lancei os fundamentos, conforme ela for se desenvolvendo, o prédio sobre esse fundamento, a minha contribuição ela vai se tornando mais inferior, numa camada que está abaixo, embora importante. Isso não faz com que ela perca a importância. Ele vai nos dizer o seguinte, conforme vocês podem ler aí também. A leitura e releitura dos meus livros os poupa de começar tudo de novo, dando-lhes tempo e oportunidade para que participem do desenvolvimento posterior da logoterapia. Olha que postura interessante, que coisa legal. Ele vai nos dizer então, eu lancei os fundamentos, eles estão lá, vocês devem ler e reler esses fundamentos, para quê? Para poupar o trabalho de sempre começar do zero, e justamente para poder construir. É por isso então, é fundamental deixar isso bem claro, qual é um dos diferenciais da logoterapia para outras escolas psicológicas? Porque ela não é uma escola ortodoxa, dogmática, fechada. Ela é uma escola aberta, pronta a receber contribuições de outras teorias e contribuições dentro, né, que saem de si mesma, ou seja, na medida em que a teoria vai evoluindo. Então isso é um ponto importante que a gente já deixa claro, né, logo de saída. Outra coisa interessante que nós vamos encontrar na visão de Frankl sobre a psicoterapia e que é fundamental que seja entendida também. Na logoterapia, Frankl deixa muito claro o seguinte, embora a teoria tenha sua importância, embora as técnicas tenham a sua importância e a logoterapia é uma teoria completa na medida em que ela tem uma construção teórica, uma antropologia, mas ela tem também técnicas que podem ser utilizadas, práticas que podem ser feitas pelo logoterapeuta. Apesar disso tudo, Frankl vai enfatizar o seguinte, que as técnicas são secundárias e o que é preponderante? É a relação terapêutica. Olha só, há muito já se percebeu, ele vai nos dizer, que o que tem mais importância na psicoterapia não são as técnicas, mas sim o tipo de relação humana que se estabelece entre terapeuta e paciente. Isto é, a questão do encontro pessoal e existencial. Uma abordagem puramente técnica em psicoterapia pode bloquear os seus possíveis efeitos terapêuticos. Esse é outro princípio fundamental da logoterapia. O encontro terapêutico, ele precede e é superior à teoria e à técnica. E mais, sem um encontro terapêutico adequado, a teoria e a técnica podem perder todo o seu efeito. Por isso que mais importante é o encontro. Psicoterapia, na visão de Viktor Frankl, é sempre mais do que técnica, à medida em que deve necessariamente incluir um elemento de maturidade e de sabedoria. Tem uma outra frase que Frankl diz o seguinte, que psicoterapia é uma forma de arte, que sempre cabe na psicoterapia o improviso, a sensibilidade, a criação no momento, tudo isso. Então vejam que visão interessante também que ele vai trazer. Essa é a perspectiva de Frankl com relação
a sua própria teoria, a logoterapia. E vejam só, ao mesmo tempo, isso nos diz o quê? E já nos dá um indício do quê? De que a relação terapêutica sendo preponderante, ela também é diferenciada. Existe uma abertura muito maior, ela é muito mais dialógica do que em outras correntes de psicoterapia. Em termos de conceitos fundamentais, o grande tripé sobre o qual a logoterapia está alicerçado são esses três conceitos: sentido para a vida, vontade de sentido e liberdade de vontade. E eu vou explicar cada um deles, mas é importante já deixar claro quais são os três principais. Sentido para a vida, então, é a noção, isso faz parte da cosmovisão fundamental da logoterapia, é o pressuposto que diz o seguinte: a vida sempre tem um sentido. Todas as visões de psicoterapia têm os seus pressupostos fundamentais. Na psicanálise, por exemplo, tem a noção, a ideia do inconsciente. Na psicologia comportamental, você vai ter ali a noção, a ideia de que os nossos comportamentos são moldados através de reforços e punições e por aí vai. Na logoterapia, o grande conceito principal, o fundamento maior é: a vida sempre tem um sentido. Sempre. E Frankl vai provar isso? Sim, ele vai tentar provar isso através de testes, cientificamente. Tem artigos escritos em cima disso, eu não vou entrar nos méritos agora disso daí, mas ele vai deixar claro que sim, isso é um pressuposto fundamental. Bom, já que a vida sempre tem um sentido, na medida em que o indivíduo se dá conta disso, e na medida em que o psicoterapeuta vai trabalhar com esse fundamento, o que acaba acontecendo quando o indivíduo, quando o paciente, o cliente, ele é capaz de reconhecer que a vida sempre tem um sentido? Então reconhece também a transitoriedade da vida. Os sentidos, eles podem mudar no decorrer da vida. O sentido pode ser para uma situação específica, inclusive é muito mais importante a busca do sentido de uma situação específica, de um momento específico da vida, do que o sentido da vida como um todo, o sentido mais amplo. E ao buscar encontrá-lo, o indivíduo vai assumindo as rédeas da própria existência, construindo a sua autonomia, em oposição ao que a gente vai ver ali depois, consequências de uma vida sem sentido, que seria, por exemplo, o totalitarismo e o conformismo. Um conceito fundamental: a vida sempre tem um sentido. E a gente vai ver um pouquinho para frente que o oposto de uma vida com sentido é o vazio existencial. Quando o indivíduo ele não consegue encontrar, buscar e viver esse sentido para a sua vida, ele acaba caindo num quadro de vazio existencial. Bom, além dessa noção fundamental de que a vida tem um sentido e que, ao reconhecer esse sentido, essas são as consequências, a logoterapia traz uma antropologia particular, uma visão de ser humano. Quem é o ser humano para Viktor Frankl? Quem é o ser humano na logoterapia? E isso também é um diferencial. Eu diria para vocês o seguinte: tem duas coisas que me atraíram à logoterapia no primeiro momento e que me fizeram escolher essa teoria como a ferramenta que eu uso para entender o ser humano. A primeira delas é o fato dela ser uma teoria aberta à contribuição de outras. Isso para mim é algo muito racional, é algo que faz todo sentido. A psicologia tem muitas abordagens diferentes, tem muita gente estudando, contribuindo, chegando a conclusões verdadeiras, desenvolvendo técnicas relevantes. Por que é que eu vou desprezar a contribuição de outras teorias? Não faz o menor sentido isso para mim. E é o que Frankl propõe. Então isso foi algo que me atraiu à logoterapia. E em segundo lugar, justamente essa visão antropológica, a visão de homem. Por quê? Para Frankl, o ser humano ele é um ser que tem, em primeiro lugar, a sua dimensão somática. Ou seja, os aspectos, os fenômenos corporais, a fisiologia humana, enfim, é o lado do corpo. O ser humano tem isso. Em segundo lugar, para ele, o ser humano tem uma dimensão psicológica. Isso abrange o quê? Os instintos, os condicionamentos do qual o ser humano está sujeito, a nossa cognição, boa parte da nossa natureza emocional, tudo isso está no âmbito da dimensão psicológica. Mas, e aí que é a grande contribuição ao meu ver, e que me atraiu muito a essa teoria. Porque para Frankl o ser humano não é só isso. Ele não é só
corpo e mente, corpo e emoções. Existe uma terceira dimensão, que é aquela que Frankl vai chamar de dimensão noética. Vem do grego, da palavra grega nous, cujo significado é espírito. Frankl usa também o termo espiritual, é a dimensão espiritual do ser humano. O que é que nos diferencia dos animais, dos outros seres? Os animais também têm corpo e mente, também tem uma dimensão psicológica, a gente pode dizer assim, tudo bem, mais primitiva do que a nossa, mas eles possuem também. E o que é que vai nos diferenciar deles? Frankl vai dizer, é a dimensão noética ou espiritual. Porque essa é a dimensão onde estão aquelas características, aquelas qualidades que nos diferenciam dos animais. Ela é a dimensão genuinamente humana. Lá estão os valores, a criatividade, a tomada de decisões, a liberdade para a tomada de decisões, a consciência moral, o senso de humor, a religiosidade. São coisas que nós não compartilhamos com os outros animais. E nessas características, ao conjunto dessas características, Frankl vai chamar de dimensão noética. Da onde Frankl vai tirar isso? Frankl vai tirar isso da visão antropológica de um filósofo que vem da fenomenologia chamado Max Scheler. Essa é a fonte de inspiração de Frankl. Assim como Bose e Binswanger vão tomar como referência a filosofia de Martin Heidegger para criar a Dasein-Análise, Viktor Frankl vai tomar de Max Scheler a sua visão antropológica como um dos fundamentos da logoterapia. Certo? Bom, dando continuidade então, ainda falando dessa antropologia, uma vez que nós entendemos que o ser humano tem esta dimensão, Frankl vai nos dizer o seguinte também, que o ser humano, a antropologia fundamental olha para o ser humano como um indivíduo que possui liberdade e responsabilidade. O ser humano é livre. Livre do quê? Ele é livre dos condicionamentos biológicos. Ele está acima dos condicionantes biológicos, dos condicionantes ambientais, hereditários, instintivos. Ah, mas isso é uma negação da influência, do impacto, dos instintos, da herança, do meio ambiente no ser humano? Não, não é uma negação, mas é o reconhecimento de que o ser humano ele é capaz, sempre é capaz de se impor, de estar acima dessas coisas. Essas coisas estão lá, certo? Mas elas não dominam o ser humano, desde que ele queira, né, exercer essa sua liberdade. Mas ao mesmo tempo em que ele é visto como um indivíduo livre, ele é visto também como um indivíduo responsável. A liberdade dá ao ser humano também uma responsabilidade. E responsabilidade sobre o quê? Diante das suas decisões, diante do seu comportamento. Ele é responsável por aquilo que ele entrega ao mundo, aquilo que ele oferece ao mundo, ou seja, o mundo, eu sou dentro de certas circunstâncias, é importante enfatizar isso. A visão da liberdade humana de Frankl não é uma visão inocente, infantilizada, de que, olha, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Pelo contrário, Frankl vai dizer o seguinte: achar que você pode fazer o que você quer não é liberdade, é onipotência. E o ser humano não é onipotente. Ele é limitado. A sua liberdade é limitada pelo lugar que a gente nasceu, pela época que a gente nasceu, pelas nossas características físicas, pela nossa herança, pelo meio ambiente. Essas coisas colocam limites, mas dentro dos limites, o ser humano sempre é livre. E no que diz respeito principalmente à vivência dos valores, aí ele tem uma liberdade extrema dos valores que ele vai vivenciar. Percebem? Não é uma visão inocente, pueril, é uma visão sólida, uma visão consciente da liberdade, mas que vai trazer junto consigo responsabilidade, porque eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela maneira através da qual eu respondo àquilo que o mundo coloca diante de mim. Então esses são dois dos conceitos fundamentais da logoterapia também, certo? Essa é a visão, o resuminho da visão antropológica. Agora, se o indivíduo ele
tem como conceito, então, o conceito fundamental, a vida tem um sentido. E o indivíduo, ele tem vontade de encontrar esse sentido, ele busca o sentido, o homem está em busca de um sentido para a vida. E ele tem liberdade de vontade, ele tem liberdade para buscar esse sentido. O que acontece quando ele é incapaz de encontrar, ou quando ele é frustrado na sua busca? É o que Frankl vai chamar de vazio existencial. O vazio existencial, ele vai dizer que é um fenômeno intenso no século XX e é consequência dessa incapacidade de se encontrar, ou de se buscar, ou de se vivenciar os sentidos que a vida pode nos oferecer. Mais do que isso, ele vai nos dizer o seguinte, que o vazio existencial, ele é resultado de uma dupla perda da qual o ser humano passou. Primeiro, uma perda das tradições que serviam como base, como apoio para o seu comportamento e que em meados do século XIX, XX principalmente, diminuíram com grande rapidez. E em segundo lugar, pela perda de alguns dos seus instintos animais básicos ou pela não aceitação desses instintos que regulavam seu comportamento e asseguravam a existência. O ser humano não pode simplesmente mais viver com base nos instintos. E isso levou o indivíduo até certo ponto, então na ausência desses imperativos, a não saber mais o que fazer. Como consequência, ele acaba ou fazendo o que os outros fazem, isso seria o conformismo, ou fazendo aquilo que os outros impõem sobre ele, isso seria o totalitarismo. Veja só, as duas coisas, tanto o conformismo quanto o totalitarismo, são consequências de uma vida que vai se esvaziando do seu sentido e o indivíduo vai perdendo a sua autonomia. Então agora, sem saber mais o que fazer, ele pode simplesmente copiar os outros. Faço o que os outros fazem, não aquilo que faz sentido para mim. Ou ele pode se tornar vulnerável e acabar fazendo o que os outros querem que ele faça, submetendo-se ao totalitarismo. Esses dois estilos de vida são resultados de um vazio existencial. Mais do que isso, ele vai dizer o seguinte, que o vazio existencial pode gerar também como consequências a depressão, a agressividade e a toxicodependência. E agora eu pergunto aí a vocês, será que essas características elas são comuns nos dias de hoje? Será que elas realmente fazem parte de uma visão atualizada dos grandes problemas do indivíduo contemporâneo? Certamente sim, né? Agora, sabe o que é mais curioso e admirável quando nós pensamos nisso? É que Frankl não viveu nos nossos dias, ele não está escrevendo isso em 2019. Ele começa a falar dessas coisas ainda nos anos 30 do século XX, há 80, 90 anos atrás. Então ele de fato foi um visionário, ele de fato percebeu muito precocemente, ele sentiu a temperatura, ele fez um diagnóstico muito precoce daquilo que estava por vir, naquilo que a humanidade estava se tornando, o que estava causando sofrimento para a humanidade. E ele vai criar toda a sua teoria em cima disso. Isso me ajuda a responder algumas perguntas que as pessoas normalmente fazem. Por que é que a logoterapia não se tornou tão conhecida em seu tempo? Essa é uma das razões. Porque quando ela começou a surgir, esse ainda não era o grande mal do indivíduo. Estava começando. Os males ainda eram outros. Outras teorias elas eram até mais relevantes ali para a primeira metade do século XX, quando a logoterapia surge. Em compensação, ela é totalmente útil e ela explica e ajuda a entender o ser humano de maneira plena nos dias de hoje. Ou seja, a logoterapia não se tornou tão popular em 1940, 50, 30, 60, quando ela começou a surgir, porque ela era à frente do seu tempo. Exatamente por isso. E é por isso que hoje faz todo sentido nós estudarmos e usarmos essa teoria. E em segundo lugar, aí é um lado assim, mais pessoal, porque o próprio Viktor Frankl, ele era um indivíduo que ele não fazia, vamos dizer assim, o proselitismo da sua teoria. E ele se esforçava justamente para tentar escrever e apresentar os seus conceitos na linguagem mais simples possível.
de maneira que qualquer pessoa fosse capaz de entender. E isso no meio acadêmico, principalmente no meio acadêmico do meio do século XX, na Europa, não era algo muito bem visto. Então era algo, pela sua capacidade de simplificar os conceitos, algumas pessoas do meio intelectual achavam que ela era simples demais. O que não é, mesmo porque, embora alguns livros da logoterapia sejam bem fáceis de ser compreendidos, outros livros e outros conceitos são bem complexos, como por exemplo a presença ignorada de Deus. Certo? Então fechando parênteses aqui, o motivo pelo qual eu particularmente acho, alguns dos motivos pelo qual a logoterapia não se tornou tão conhecida no passado. Mas, ao mesmo tempo, isso explica o porquê dela ser tão importante, relevante e porque há tanto espaço para ela nos dias de hoje. Bom, voltando aí à questão do vazio existencial, então essas são as consequências. E qual é a solução que Frankl vai propor? É a busca pelo sentido. O ser humano buscar o sentido, e na medida em que ele encontra o sentido, ele vai preencher esse vazio. Vale lembrar que essa busca ela sempre acontece num movimento do indivíduo de dentro de si mesmo para fora. É o que Frankl vai chamar de autotranscendência, ou seja, o ser humano não existe simplesmente para orbitar ao redor de si mesmo, mas para se conectar com os outros, ele vai nos dizer. E conforme ele vai então buscando o sentido, ele vai preenchendo esse vazio. E segundo Frankl, existem 3 formas básicas de se encontrar um sentido para a vida. A primeira delas é através do que ele vai chamar dos valores de criação. O que seriam os valores de criação? Ou seja, criando um trabalho, praticando um ato, através dos seus trabalhos, dos seus estudos, dos seus hobbies, das coisas práticas que o indivíduo é capaz de fazer, das tarefas que ele executa, ele é capaz de encontrar um sentido para a sua vida. Então essa é a primeira forma, através dos chamados valores de criação. Em segundo lugar, ele vai nos dizer o seguinte, que o ser humano é capaz de encontrar um sentido através dos valores de experiência, ou seja, experimentando algo ou alguém, é o encontro com o outro, ou com alguma outra coisa, ou com alguma experiência, algo como a bondade, como a verdade, como a beleza, como a natureza, como a cultura, ou ainda um outro ser humano em sua originalidade única, amando. Frankl vai nos dizer isso. Veja só, a autotranscendência ela se manifesta exatamente nesse movimento do indivíduo que parte de si mesmo para fora de si, no encontro com uma outra pessoa, com um outro ser vivo, com a natureza, com a arte, com um trabalho, com algo que ele possa fazer, com a verdade, com a beleza, com os valores. Assim, o indivíduo preenche os sentidos da sua própria existência. Dentro disso tudo, a gente coloca aí o trabalho, os estudos, o desenvolvimento do conhecimento, os relacionamentos humanos, a religiosidade, o esporte. Vejam só quantas coisas podem ser fontes de sentido. E mais, é o indivíduo que vai encontrar isso por si mesmo, não é o terapeuta que vai dar isso para ele. Isso não vai ser inventado. O indivíduo até pode criar as condições, ele cria as condições, ele vai atrás para que assim ele encontre o sentido, mas o sentido ele vai ser buscado e encontrado. Não pode ser dado à força, na marra. Esse é um outro aspecto interessante. Agora, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, os valores de criação e de experiência, normalmente eles estão atrelados quando está indo tudo bem na nossa vida, quando a gente é capaz de trabalhar, de estudar, de nos relacionarmos, de vivenciarmos experiências, e quando as coisas não dão certo, e quando vem o sofrimento, ainda assim a vida pode ter sentido, e isso, ao meu ver, acho que é a grande contribuição da logoterapia. Porque Frankl vai nos dizer o seguinte, se a vida só tem sentido quando nós não estamos passando pelo sofrimento, então a vida não tem sentido. Para que a noção de sentido para a vida ela realmente seja válida, a vida precisa continuar tendo um sentido mesmo quando o sofrimento vem. E a terceira forma
de se encontrar um sentido é justamente através daquilo que Frankl vai chamar dos valores de atitude. Ou seja, é através da atitude que o indivíduo toma diante do sofrimento inevitável. As fatalidades, as situações nas quais nada pode ser mudado, nessas situações ainda assim é possível se encontrar um sentido. Por quê? Não é que a pessoa deve buscar o sofrimento. Frankl é claro em dizer isso. Buscar o sofrimento seria masoquismo e nós não devemos buscar o sofrimento. Agora, quando o sofrimento vem, ele diz o seguinte, que em primeiro lugar, quando uma situação é desagradável, devemos tentar mudar a situação. Mas se a situação não puder ser mudada, no caso daquelas coisas impossíveis, aquele sofrimento qual nós somos obrigados a encarar, então nós podemos e devemos mudar a nós mesmos. E assim dar um sentido até mesmo ao sofrimento. Frankl vai nos dizer que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando se encontra nele um sentido. Que o desespero é justamente o sofrimento sem sentido. Desespero não é sofrimento, é o sofrimento sem um sentido. Bom, e em cima disso, ele vai colocar aqui pra gente que existe a chamada tríade trágica. O que seria a tríade trágica? O sofrimento do qual nós não podemos fugir. Dor, culpa e morte. Ninguém escapa disso. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com essas coisas. Por isso que a vida precisa ter sentido mesmo diante do sofrimento, porque o sofrimento é algo inevitável, em maior ou menor escala. Todos nós vamos morrer, todos nós erramos e logo sentimos culpa por conta disso, e todos nós sentimos dor, seja ela física, seja ela emocional, passamos pelo sofrimento. Mas mesmo assim, ainda podemos dar um sentido, encontrar um sentido para a nossa vida através da atitude que nós tomamos. Segundo Frankl, ainda que a única atitude possível seja encarar o sofrimento de cabeça erguida. Finalizando, eu vou colocar aqui então aquilo que Frankl chama de o imperativo categórico da logoterapia. A ideia de que devemos viver como se já estivéssemos vivendo pela segunda vez. E como se na primeira vez você estivesse agindo tão errado como está prestes a agir agora. O que significa essa frase? Ela significa o seguinte: nós devemos reconhecer a transitoriedade da vida. Devemos olhar para as nossas vidas e imaginar, e se eu estivesse passando por ela, pela vida a segunda vez? E se eu estivesse lá no final dela olhando para trás? Será que eu agiria como eu estou agindo agora? Será que eu faria as mesmas coisas? Refletir sobre isso. E nesse sentido, nesse aspecto, a proposta de Viktor Frankl ela é muito parecida com a proposta do próprio Sócrates, né? O pai da filosofia moderna. Segundo Sócrates, uma vida não refletida, ela nem vale a pena ser vivida. E é isso que Frankl vai nos dizer. Refletir sobre a vida, pensar sobre a vida, buscar um sentido para a vida. É isso que faz com que a vida vale a pena de ser vivida. Bom, terminei aqui com muito esforço, acho que em cerca de uns 35 minutos eu consegui resumir os conceitos fundamentais da logoterapia. Se algum dia alguém te perguntar o que é logoterapia, eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube, você manda o link, a pessoa assiste e ela vai conseguir entender com mais clareza o que a logoterapia é, no final das contas.